Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Se você encaixar essas técnicas desse jeito, dá para acertar muitos trades. Vamos entender sobre isso aqui, que é realmente um ponto importante na parte técnica para trade, que vai te ajudar demais. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo, cara, porque realmente fazer uma leitura de mercado dessa forma, alinhar esses conceitos desse jeito, sistematicamente o mercado vai configurar isso aqui todos os dias e você vai ter bons resultados. Olha só, aqui primeiro, né, nessa movimentação que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente tem uma boa tendência de alta. Esse cenário é uma tendênciazinha de alta normal. O mercado está subindo, fazendo movimentações, ó, de topos e fundos ascendentes, tá vendo? E ele vem desenvolvendo essa dinâmica de tendência. Isso aqui, por exemplo, são topos e fundos ascendentes. Quando o mercado está subindo desse jeito, fazendo uma tendência, ele vai deixando fundos expressivos nessa movimentação. Esses fundos expressivos têm uma liquidez de bastante qualidade. Embaixo desse fundo, embaixo do próximo fundo, embaixo dos fundos tem liquidez de demanda. Pode entrar pressão institucional de demanda embaixo desses fundos, que seriam capturas de liquidez acontecendo quando o mercado vem descendo e visita embaixo dos fundos. Essas são regiões importantes porque está cheio de stop loss localizado aqui, né? Muito trader vai comprando e vai escondendo seus stop loss abaixo dos fundos, acreditando que os fundos vão ser uma proteção para essa tendência. E de fato, muitas das vezes os fundos acabam sendo uma certa proteção para uma tendência de alta muito saudável mesmo. Mas é bem comum a gente ver pequenas manipulações que jogam o preço momentaneamente para baixo dos fundos, aonde muitos stop loss acabam sendo capturados, muito trader que comprou antes e colocou o stop loss aqui é estopado. Muito trader vê os fundos sendo quebrados e começa a caçar vendas, começa a ficar com os olhos em vendas, ou então efetivamente vendendo de fato. Muita gente faz isso, sendo que o institucional, os big players, muitas das vezes vão seguir o direcional da tendência e vão aproveitar para montar posições embaixo desses fundos, tá? E aí a gente vê bons movimentos engatando na alta. Essas regiões são interessantes, são regiões de liquidez. Então aqui, por exemplo, tem um fundo desse, está marcado, está cheio dessa possibilidade aqui embaixo. Lá em cima tem outro fundo, que o mercado fez bem nítido ali em cima também, olha só. A movimentação de 1, 2, 3, tá vendo? Então, deixou um fundo expressivo aqui, a gente pode marcar ele também, vai ter a mesma linha de raciocínio, pode entrar demanda embaixo, já visitou embaixo, tá vendo? Ele está na região que pode entrar uma demanda significativa, a tendência é de alta e ele começa a fazer essa configuração. Isso aqui é muito forte, que é um fundo arredondado. Olha só esse fundo arredondado, como é que ele está bem feito. Tá certinho, tá vendo? Fundos arredondados representam fraqueza de oferta. Quando o mercado faz um fundo arredondado bem feito, igual a esse, né, bem configurado, igual a esse, bem nítido, a gente tem ali um potencial alto da oferta tá bem fraca. Então, peraí, o mercado está numa região que pode entrar uma demanda significativa, uma demanda forte. E ao mesmo tempo está criando um padrão que mostra que a oferta está fraca. Isso é contexto, né? Uma coisa se junta com a outra e ela se soma muito. Faz todo sentido, as coisas se encaixam, percebe? A gente tem ali uma região que pode entrar demanda forte e a oferta se apresenta fraca. Isso é ótimo para favorecer ainda mais esse movimento de alta. E aí, diante disso tudo, lá no time do Excelência Trade, a gente estava de olho nesse movimento. Então aqui a gente tem o nosso ambiente de prática, né, do programa de formação do treinamento Excelência Trade, que é o meu treinamento. E a gente tem ali incluso o ambiente de prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho, elas ficam mapeadas aqui, desenhadas todos os dias, né? Então, no mini índice, no mini dólar, no Forex, no XAUSD, na criptomoedas, na Bolsa Americana, todos os mercados, 17 ativos diferentes, eu deixo mapeado ali todos os pontos de compra e venda, tudo que eu estou observando e fazendo, tudo com antecedência. Então, aqui, por exemplo, a gente estava até ao vivo em aula, olha só, visualizando esse movimento, que é exatamente o lugar que ele está ali, capturando a liquidez daquele fundo, tá vendo? E aí ele fez até o fundo arredondado na região, que melhorou ainda mais. Mas o que era o mais importante dele fazer, que a gente já estava de olho? Sobe, Começar a subir, compra, e a gente vai comprando, criar uma estrutura de continuidade alta, validar o POI e a gente vai ter compra, que é o que eu desenhei aqui. Esse desenho que eu fiz é uma estrutura de continuidade alta. E aí a gente marca aqui o POI nela, que é uma região de demanda, a gente vai ter compras. Tá? Ele tem que fazer exatamente isso, que vai ser o nosso gatilho para comprar nessa região. A gente já estava de olho. Então, se você for ver, ele foi fazendo o fundo arredondado, que ficou melhor ainda. Ele estava por aqui, né? Naquela hora que eu mapeei. Então, na hora que ele viesse engatando, de fato, a gente estava de olho nisso. Ele fez o fundo arredondado, enrolou um pouco para engatar. O fundo melhora ainda mais a situação, que eu estava mostrando para vocês. E na hora que ele começa a engatar, ele vem criando a estrutura de continuidade. Aqui ele tinha tentado fazer uma. Ó. Deixa eu mostrar para vocês o que seria a estrutura de continuidade e vou voltar naquela ali. É isso daqui. Ó.
O mercado vem engatando, de fato, subindo. E ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Bem nítido. Puxa fortíssimo para baixo, isso faz total diferença, tá? Quando ele puxa forte desse jeito, vai para outro nível a estrutura. Se ele vir caindo fraco e quebrar o fundo já é válido, mas se ele puxar forte vai para outro nível, fica muito melhor. Quebra fundo nessa puxada e já puxa para cima e renova os topos. Logo em seguida, isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, que se tiver dentro de um contexto forte como esse, faz todo sentido para você comprar. Ela vai criar o POI, né, que é uma região de demanda. Fica aqui. E aí, voltando, a gente tem compra na região, tá? Então, esse é um ponto. Então, se você for ver aqui, foi onde ele fez com excelência, justamente na hora que ele estava engatando, e ela ficou muito bem configurada. Agora, aqui ele tinha tentado fazer, só que essa configuração aqui, ó, ela foi desenvolvida 3 horas da manhã, tá? Essa aqui 3 horas da manhã, essa outra aqui foi 9h30 da manhã, super tranquilo. Essa aqui foi 3 horas da manhã, e é uma configuração que, se for entrar nela, tem que ser aqui, ó. O mercado faz a estrutura, querendo ou não, ó. 1, 2, 3, ficou bem, mais ou menos 1, 2, 3, mas fez, puxou para baixo, não foi forte, mas quebrou o fundo, tá bom, tá, é válido, só não é a melhor opção, e puxou para cima logo depois, renovando o máximo. Beleza, criou a estrutura de continuidade também, tá vendo? Só que a entrada tem que ser aqui, ó. Na hora que o mercado rompeu esse topo por meio desse candle forte, aqui você já tem a possibilidade de montar a posição, ou então ficar de fora. Porque depois que ele distancia tanto assim, para lá na frente voltar e você tacar uma compra na região, não é a melhor das opções já, porque ele já distanciou bastante. O ideal é a entrada rápida, né? O mercado tinha que ter voltado de preferência aqui, ó. Aqui ele já voltava e testava a região de demanda que tem aqui. E aí você monta a compra. Ou então você monta logo na hora que rompeu o topo, que também já é uma possibilidade. Agora lá de cima, sair lá de cima, vir parar aqui embaixo, você tacar uma compra aqui no escuro assim, sem validação, sem confirmação, não é a melhor opção. Quando o mercado distancia de uma região boa de demanda, precisa de validação quando ele vem testar. Quando ele já testa logo em seguida de ter validado, não precisa de validação. Isso é regra básica de região de oferta e demanda, tá? Tem que ser assim. Ficar atacando compra e venda em regiões de oferta e demanda que está distante do preço, ele vem lá de baixo e testa a região, vem lá de cima e testa a região. Cara, vai funcionar de vez em quando, tá? Mas não é a melhor opção. Agora, desse jeito que eu tô falando, vai funcionar na maioria das vezes. Obviamente, porque é o cenário certo de usar regiões de oferta e demanda. Beleza? Então, deixa o dedo no like aqui, porque esses conselhos podem mudar, de fato, a maneira com que você vem agindo no mercado. Então, aqui a gente vai ter o POI. Olha. E aí a região de demanda. Ele tem que voltar para testar o quanto antes, porque se ele vem distanciando também já não vai ficar legal. Se ele vem subindo. Aí cisma de querer voltar, não fica legal. Tem que voltar por agora, o quanto antes, entendeu? Validou a região, já tem que vir testar. E aí a gente vai ter possibilidade de compra para aproveitar o movimento de preço, que é exatamente o que a gente estava de olho lá. Na hora que ele vem desenvolvendo, só criar, só comprar no POI. É isso, está desenhado. Só ficar de olho nisso que o mercado vai criar em algum momento. E aí na hora que ele fizer, é a validação para comprar e aproveitar o movimento. Então o mercado vem se estendendo, né? Depois ele deu uma correçãozinha aqui agora há pouco. E veio esticando ainda mais, ó. Bum! Vem desenvolvendo a movimentação. Então esse cenário está bem legal. E essa configuração aqui é um cenário de captura de liquidez para seguir tendência. Aqui eu tenho um outro movimento que aconteceu agora há pouco, tá? Até mostrei lá no meu Instagram, a gente de olho nessa configuração. Vou mostrar ali para vocês também. Mas esse cenário foi agorinha há pouco, tá? É um movimento de tendência de baixa que o mercado vem desenvolvendo. Ele fez lá em cima uma estrutura. Posso marcar essa estrutura até desse jeito aqui, que vai ficar até mais interessante, ó. Que é uma estrutura de distribuição de Wyckoff. Isso daqui é uma distribuição de Wyckoff, que seria uma estrutura de vendas institucionais. Inclusive, nem mostrei para vocês, mas aqui, ó, no material didático lá do time da Excelência Trade, tem bem explicado ali a questão do fundo arredondado, ó, tá vendo? Capturando liquidez, a ideia do fundo arredondado. Tem apostilas, né, lá no treinamento de Excelência Trade, onde todas as técnicas elas são explicadas aqui passo a passo, por apostila. Todas as aulas são acompanhadas por materiais didáticos, tá vendo? Tudo muito detalhado para ficar muito elucidado como funcionam as técnicas. Mas enfim, vindo aqui, isso aqui é uma estrutura de vendas institucionais. Estrutura de distribuição significa isso. Essa furada para cima aqui, ó, que o mercado deu na lateralidade, é uma captura de liquidez. O mercado fura para cima para depois desenvolver tendência de baixa. Isso é uma característica de período distributivo, que é uma estrutura de vendas institucionais. E aí ela gera tendência de baixa. Toda estrutura de distribuição cria uma tendência de baixa no mercado. Um direcional de baixa. E ele está fazendo esse direcional de baixa. Então, visto que esse direcional de baixa tem contexto, porque ele vem de uma estrutura de vendas institucionais que vai realmente gerar um direcional de baixa no mercado, a gente começa a perceber que
que ele criou aqui um movimento que é extremamente interessante, que é o ganho de velocidade à direita. O mercado ele fica caindo de maneira agarrada, tá vendo? E aí ele cai fluido, forte, novamente. Então esse movimento aqui ele chama ganho de velocidade à direita. Ele é ótimo, porque ele mostra qualidade de oferta na movimentação. Ele mostra que há uma presença de oferta significativa no movimento, tá? Então é bom para você seguir esse movimento, entender que essa tendência ela é minimamente saudável, entender que se ele vir subindo tem potencial de correção essa alta, a qualquer momento ele pode voltar a cair, porque esse movimento costuma gerar continuidade baixa, entendeu? Um movimento bem importante. Sem contar que quando faz esse movimento, que é o ganho de velocidade à direita, ele cria uma região de oferta, um order block, que fica justamente na mudança da característica do movimento. Aqui ele vem numa característica agarrada, mas caindo, e aqui ele muda a característica para o movimento fluido de baixo. Não é isso? Então, onde houve essa mudança no estado do mercado, na mudança na característica do movimento, tem um order block criado, uma região de oferta. Isso por natureza desse conceito mesmo. Mas tirando isso, na mesma região que tem esse order block, na mesma região que tem essa região de oferta, também tem um POI, que é outro tipo de região de oferta que está localizado aqui por conta da estrutura de continuidade baixa que ele também desenvolveu. Aqui no 1 minuto, que eu estou no gráfico de 1 minuto nesse caso, né? Isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos. Nesse caso específico, foi em tempos gráficos menores. Posso vir aqui nos 5 minutos, subindo um pouquinho para a gente conseguir ver a estrutura de continuidade que foi feita de maneira aqui melhor. Mas, cara, em qualquer tempo gráfico, tem hora que é numa hora, tem hora que é em outro gráfico, 15 minutos, enfim. Depende muito, né? O mercado ele vai construindo contexto em diversos tempos gráficos e cada uma dessas técnicas funciona exatamente igual em qualquer tempo gráfico, tá? Então ele veio criando algumas estruturas de continuidade aqui. A primeira foi essa, ó. 1, 2, 3, puxou forte, lembra? Puxa forte para cima, quebra topo e puxa forte para baixo, quebrando as mínimas. Perfeito, ficou muito boa essa estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura cria a região de POI, que está marcada aqui, ó. O mercado subiu, testou e gerou uma baita venda aqui nos 5 minutos. Ó, né, testou a região e vem embora caindo forte. Só que tirando essa estrutura, que já até foi testada, ele criou outra aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo e também puxa forte para baixo. E aí ela também vai criar então uma região, que é uma região de oferta que está aqui. Fechou? Essa daqui é uma outra região de oferta. Essa ainda não foi testada. Só que tá daquele jeito que eu falo com vocês. O mercado criou ela e distanciou demais dela. E agora ele está querendo vir testar a região. Quando é assim, a gente precisa ver validação na região. Não uma entrada direto na região. O ideal é que traga validação. Claro que se ele respeitar e vir caindo e validar e tal, vai ser a mesma coisa se você tivesse entrado na região. Mas quando você busca validação, você não corre o risco de entrar na região e o mercado continuar subindo, por exemplo. Você vai esperar que ele valide. E quando ele valida, fica muito mais assertivo nesse caso, né? Especificamente, que quando ele distancia da região. Então fica interessante. Se a gente pegar, por exemplo, o Volume Profile, ó, ferramenta de Volume Profile, puxar lá do primeiro candle de baixa da tendência até o último candle de baixa da tendência, a gente vê que, boom, a POC dá exatamente na região, mostrando que é uma região de muito volume concentrado, tá vendo? Então, peraí, essa região aqui, ela é um order block por conta do conceito de ganho de velocidade à direita. Lembra, exatamente aqui vai ter um order block. Ela é um POI, que é outro tipo de região de oferta por conta da estrutura de continuidade que a gente acabou de ver aqui e marcamos, em vermelho ali e tal, que é aqui. E também é uma região com muito volume concentrado, tudo nessa região. Ou seja, é uma baita região de oferta diante de uma tendência de baixa com muito contexto, que vem de uma estrutura de distribuição. Perfeito. Cenário muito bom para vender. Tá? E aí a gente estava de olho nisso lá no time. Inclusive foi agora há pouco, igual eu falei, só que eu atualizei esse estudo com o time, porque foi na hora do almoço. Ó. Olha lá, meio-dia e 44, tá vendo? Eu atualizei os estudos ali com o time, falando dessa possibilidade. Ó. Porque eu vi ela. Então, a gente faz os estudos, né? Tá ali e tal. Tem aqui todo o estudo lá da gente mapeando o cenário, mas aqui foi um pouquinho pós, né? Na hora do almoço ali, ele veio criando esse cenário, já atualizei dessa forma. Então, lá, o mercado pegando nessa região que eu tô falando, ele vai vir caindo. Se ele validar como uma estrutura de continuidade, que é o que eu desenhei aqui, a gente tem venda. Beleza? Então, ele tem que ir lá. Ó. Ele vai lá em cima, tem que pegar na região, pegou na região, agora ele tem que começar a cair.
Tá vendo? Não importa ele pegar na região, você não vai vender na região. Ele tem que começar a cair. Se ele começar a cair, ele tem que validar uma estrutura de continuidade baixa. Se ele validar, a gente vai ter o POI nela, e isso aqui vai ser a nossa validação para entrada. É o que ele tem que fazer, ó. Tá vendo? Só vender. Então tá ali desenhado, super simples, né? Então o mercado vindo, começou a respeitar bem a região. Agora tem que criar a validação. Opa, bum, criou. A estruturinha de continuidade, ó. 1, 2, 3. Puxou forte, quebrou os topos. Puxou forte para baixo, logo em seguida quebrou as mínimas. É a estrutura. Beleza? De continuidade que tinha que fazer. Depois de respeitar a região. Então tem que marcar o POI nela, que é a região de oferta. Que fica exatamente aqui. Beleza? Então ele pegou ali com 150 pontos certinho. Ó, tem que ser mais aqui em cima. Deixa ele buscar lá. Ó, foi certinho cravado nos 150 pontos, que é o stop ideal para esse ativo. Ó, 150 pontos cravado. Tá perfeita a operação. Que aí ele bateu 3 para 1 exatos ali no movimento, que é o alvo ideal. 3 vezes o seu risco, né? Perfeito, ó lá, cravado. Então foi um movimento muito interessante aqui na configuração que acabou de ocorrer. Ocorreu agora há pouco, até mostrei lá no meu Instagram isso aqui nos stories. Vale a pena me acompanhar lá no Instagram, que tem ouro refinado todos os dias lá nos stories. Então aqui a gente vê esse movimento bem interessante. Aqui a gente tem uma outra configuração que já não é nessa linha, né? É um pouco diferente essa configuração aqui. Porque a gente aprendeu e viu ali agora que regiões de liquidez são regiões que podem entrar pressão de demanda ou de oferta, não é isso? E quando é fundo, pode entrar demanda. Então, o primeiro cenário que eu mostrei lá para vocês era um fundo e embaixo dele poderia entrar pressão institucional de demanda. Aqui é uma estrutura lateral. Tá vendo essa estrutura lateral que o mercado está furando a parte de cima dela toda hora e a parte de baixo ele não furou ainda, só aqui na frente. Essa linha aqui, por conta dessa estrutura lateral que está desse jeito, é uma liquidez. Isso aqui possivelmente é uma estrutura de Wyckoff, aqui embaixo tem liquidez de demanda. Pode entrar demanda aqui embaixo. E aí você vê que entra, o mercado visita, entra demanda, gera até uma comprinha, por isso que está circulado aqui com a seta, né? Quando tem a seta assim é porque a gente mapeou lá no time e gerou uma compra legal. Então o mercado ele veio subindo, lá, mostrando esse certo movimento de alta, essa certa reação, né? Mas foi bem fraquinho, tá vendo? Ele não reagiu forte. Não entrou aquela demanda institucional, aquela reação forte e bacana. Só corrigiu, né? Ele corrigiu na região. Quando o mercado usa uma região de liquidez para corrigir nela só, igual ele fez aqui, muitas das vezes, assim que ele começar a voltar a cair e se ele validar a estrutura, a gente tem vendas contra a liquidez, contra o movimento. Aí a favor desse direcionalzinho de baixo, entendendo que ele usou a liquidez só para corrigir e não para impulsionar. Entendeu a diferença? Então isso faz muita diferença. E aí, realmente, aqui ficou com bastante cara de correção, tá vendo como é que ele veio subindo bem, fraquinho, já vem caindo forte e vem validando essa linha de raciocínio, criando uma linda estrutura de continuidade baixa. Essa tá muito bem feita, olha isso. 1, 2, 3, puxou fortíssimo para cima, quebra topo e puxa forte para baixo, quebrando as mínimas, de novo puxando forte na hora de quebrar o topo ou quebrar o fundo. Naquele caso lá era fundos, né? Porque era uma estrutura de alta. Aqui é topo, então ele tem que puxar forte para cima, isso faz total diferença para criar o POI de venda, né? Porque aí vai ficar bem interessante. Então o que a gente quer ver aqui, o POI está criado nessa região e aí a gente vai ter uma possibilidade vendedora quando o mercado testar essa região, a gente aproveitar o movimento de baixa contra a liquidez, porque ele usou ela só para correção e não para impulsionar. Então aqui se eu puxar para vocês, olha só, a gente mapeando isso lá no time, era o que a gente queria ver. Ah lá, aquela estrutura, ele corrige na liquidez, ó. Se ele corrigir só na liquidez e voltar a cair, caindo, criando de venda. A gente quer ver a estrutura de continuidade baixa, já vai vendendo. Só vender, beleza? Então, bem nítido. É exatamente o que ele fez ali, ó, tá vendo? Só corrigiu na região, é a região, tá vendo? É ali. Ó. Perfeito, tá vendo? O que ele fez. E a estrutura tá nítida, é só vender, ele tem que ir lá testar ela, né? Pode enrolar muito para testar, não. Já testou. Bum! Vem desenvolvendo o movimento com calma, né? Vai levando, vai sentando na mão e deixa ele levar o movimento super tranquilo. Então, muito bacana aqui a movimentação também, só que contra a liquidez nesse caso, porque ele só corrigiu na liquidez ao invés de impulsionar nela.
Então isso faz bastante diferença. Esse tipo de leitura, esse alinhamento técnico com esses conceitos que eu trouxe aqui em 3 oportunidades de trade diferentes, cara, já dá para você ter ali um jogo de cintura, um acervo operacional extremamente interessante que já vai te ajudar demais a tomar muitas melhores decisões. Entenda que no trade, cara, você ter uma técnica fantástica ou uma técnica mais ou menos, a questão não é essa. A questão é a habilidade que você desenvolve em aplicar essas técnicas que você utiliza, que você escolheu utilizar. Tá? Tem gente que opera com técnicas extremamente feijão com arroz e manda super bem. Por quê? Porque desenvolveu uma habilidade extrema de aplicar aquilo ali com excelência. Aplica o conhecimento com muita excelência, aplica as técnicas que escolheu utilizar com maestria, por conta da habilidade que foi desenvolvendo ao longo do tempo, que tem a ver com experiência e tempo de tela. Utilizando aquilo ali sistematicamente, sem ficar trocando o tempo todo, sem ficar pulando de galho em galho, sem ficar cada hora fazendo uma coisa diferente, entende? Porque quando você vai fazendo uma coisa sistematicamente, você cria experiência em cima daquilo, desenvolve maestria, cria tempo de tela, e é isso que faz você desenvolver as habilidades necessárias para aplicar aquilo com excelência. E aplicar aquilo com excelência é o grande diferencial. O diferencial não é ter uma técnica absurda ou uma técnica fraca. As técnicas, cara, são mais ou menos parecidas em termos de eficiência no mercado. Claro que varia um pouco, mas assim, mais ou menos parecidas, tá? O que muda é a habilidade que você desenvolve e aplicar. Fechou? Então treina, vai treinando, vai praticando que vai dar certo. Fechou? Vamos juntos, pessoal. Fui, valeu!